Cheguei, cheguei chegando. E boa noite, olha eu aqui de volta. Tava de férias, só uns dias. Só uns dias. Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos de volta. Ou eu que seja bem-vindo de volta para vocês. Bom, hoje eu me faço aqui mais uma vez disponível para vocês, para responderem as dúvidas. Hoje não tem um tema específico, quase sempre eu não tenho, né? Quase sempre eu não trago um tema específico. Por quê? Porque é uma forma de trazer uma oportunidade para vocês tirarem dúvidas, né? Porque às vezes a gente traz, boa noite, você faz atendimento online? Sim. Né? Por quê? Devido a esses tipos de dúvidas que as pessoas têm, se a gente traz um tema específico, fica muito presa, né? Se fica muito preso dentro de uma situação, dentro de um tema, quando as pessoas têm muitas outras dúvidas para perguntar. Sim, faço atendimento online. É só me chamar no direct ou clicar no link da bio, tá? Tanto no TikTok quanto no Instagram. Tem um link aí, que se você clicar nele vai abrir uma página. O primeiro contato é o meu WhatsApp. Você manda lá um oi ou um boa noite, aí automaticamente vai entrar uma mensagem automática para você com os valores de meu tipo de trabalho, tá? Então, se você quiser saber valores de sessão, normalmente eu não falo online, não falo ao vivo, porque é antiético. Mas se você quiser, é só mandar um oi lá no meu WhatsApp. Fala sobre emoções que geram sentimentos. Falam sobre emoções que geram sentimentos. Com relação ao quê? Seja mais específica, Cristiane, para que a gente deslanche aqui. Porque assim, eu não vou ficar presa a um tema, tá? Eu vou fazer respostas rápidas para que a gente consiga atender a maioria das pessoas, ou pelo menos a dúvida de todos, tá? Vamos lá, manda a pergunta. Aliás, para quem não me conhece, a maioria das pessoas que chegam aqui, principalmente aqui no TikTok, não me conhece. Eu sou psicóloga, hipnoterapeuta, especialista em relacionamentos, terapeuta de casal e família, mentora de mulheres. Se vocês quiserem fazer dúvidas em qualquer área desse nicho, pode perguntar. Hoje percebi que só sinto de acordo com as minhas emoções. Lógico, é coerente, os sentimentos são provocados pelas emoções. Uma pessoa que não tem emoção não tem sentimento. É o psicopata, né? Então é perfeitamente coerente você sentir aquilo que você... dependendo da emoção que ela é provocada. Em cima do quê? Baseado em quê que você está falando isso? Ser mais específica, né? Sobre o que você está falando? Tipo, triste, alegria, o humor muda de acordo com o que a gente vai durante o dia. Ah, tá. Vamos lá. Ó, tá vendo como que é complicado responder uma pergunta sem um detalhe? Porque assim, aqui você já está mostrando um desequilíbrio de humor, né? Ou seja, uma instabilidade de humor. Tipo, triste, alegria, o humor muda de acordo com o que a gente vê durante o dia. Não é normal, né? Você ser uma pessoa que fica mudando de humor de acordo com aquilo que você observa. Isso significa que você está com as suas emoções desestabilizadas. Você não está uma pessoa equilibrada emocionalmente. Quando a pessoa está desequilibrada emocionalmente, por consequência, ela se torna uma pessoa reativa. O que é uma pessoa reativa? É basicamente isso. É você ser uma pessoa que fica sujeita às tuas emoções, o seu sentimento, as tuas ações. Ela passa a ser de acordo com o que acontece fora, né? Então, assim, se você está se percebendo dessa forma, eu diria pra você, tem que se tratar. Por quê? Porque não é saudável eu me posicionar, ou eu sentir, ou eu reagir
de acordo com o que acontece fora de mim, né? Uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela tende a ter um controle sobre as situações externas. A não ser que você viva, né, diante de um caso, de uma situação específica, por exemplo, os casais, né, ou relações de trabalho, que você está constantemente sendo influenciada ou atacada ou diante de uma situação específica todos os dias. Então, lógico, aquilo vai te desestabilizar, aquilo pode te provocar uma situação desagradável ao decorrer do dia e todos os dias, por exemplo. Por quê? Porque é uma situação repetitiva. Agora, situações aleatórias, mexer com você, fazer com que você se desestabilize, ou meu sentimento depende do que acontece fora. Isso é desequilíbrio, né? E isso precisa ser tratado, tá? Vamos lá, responder aqui no TikTok. Pergunta de ficou claro? Se ficou dúvida da pergunta. Doutora, com a ansiedade sendo sentido... Doutora, tô com ansiedade, ando sentindo muita tontura. Pode ser pela ansiedade? Sim. A ansiedade, ela provoca tontura, ela provoca tipo vertigem, né? Parece até que você está com labirintite, pode dar boca seca, pode dar calafrio, visão turva, pode dar dor no peito, falta de ar, dormência, formigamento, enjoo, né? Pode dar vontade de vomitar, né? Claro. Mais ou menos esses sintomas, dor de cabeça, esses são sintomas de ansiedade, tá bom? Bom, ficou claro. Que bom, ficou claro, né, Cristiane? Nada me faz feliz, estou muito triste, pois minha situação financeira está muito difícil. Bom, eu entendo que a Bíblia diz, né, o dinheiro por tudo responde. Não, a live não vai ficar gravada hoje, tá bom? A Bíblia diz, o dinheiro por tudo responde, ou seja, quando a gente... Porque na vida, né, gente, tudo depende de dinheiro. Ou seja, se você quer fazer um passeio, você precisa de dinheiro. Se você quer cuidar do cabelo, precisa de dinheiro. Se você quer comer, precisa de dinheiro. Se você tá doente, precisa de dinheiro. Quer dormir bem, quer acordar bem, tudo, o dinheiro responde por tudo, infelizmente. Até pra morrer você tem que pagar, né? Pra nascer você tem que pagar, tudo dinheiro. Então, é perfeitamente normal você ficar emocionalmente triste ou desequilibrado quando você está com as finanças em desequilíbrio, né? Então, é perfeitamente comum. Por exemplo, para quem não sabe, o primeiro motivo dos divórcios, né? Ou seja, a causa principal dos divórcios é o problema financeiro. Quando o casal não consegue organizar as finanças ou estão com problemas nas finanças, isso afeta o casamento a ponto de se separarem. Então, sim, precisa resolver os problemas da finança, certo, gente? Eu costumo sempre dizer, o problema muitas vezes está com a gente. Por que você está com problema nas finanças? Provavelmente você é uma pessoa desequilibrada, você compra mais do que deveria, você põe o seu chapéu onde sua mão não alcança, você sempre faz as mesmas coisas. Gente, precisa entender uma coisa, se você faz as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Se você está numa empresa ou fazendo um negócio que você está tendo os mesmos resultados, precisa mudar a estratégia, precisa buscar conhecimento, precisa aprender, precisa estudar, né? E estudar, quando eu falo estudar, não necessariamente fazer uma faculdade. É você buscar se aperfeiçoar naquilo que você acredita que você gosta de fazer. Não dá pra você ser uma pessoa bem-sucedida se você não se aperfeiçoa. Fica aí de dia e de noite no TikTok, fica vendo novela, fica vendo filme, fica falando da vida dos outros, fica stalkeando a mulher ou o marido, ou fica aí no WhatsApp conversando com quem não deveria e tá aí se ferrando na vida financeira, porque ou você gasta demais, compra além do que deveria, você quer ter uma vida que você não tem condições de ter, ou você é aquela pessoa que não evolui na sua vida financeira, tá? Por quê? Porque você não aprende, você não busca estratégias para que você tenha um trabalho melhor, né? Então a gente precisa entender que todos os nossos resultados é consequência das nossas ações. Quer mudar a sua vida? Muda as suas ações, tá? Então a gente precisa entender isso. Se os meus resultados estão ruins, é porque as minhas ações têm alguma coisa de errado aqui. Eu estou fazendo ou deixando de fazer algo que eu deveria fazer. E sempre, 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 sempre o conhecimento, buscar por conhecimento é uma forma, né, de você
aperfeiçoar e ampliar a tua renda, principalmente sair desse fundo de poço, dessa depressão, dessa angústia, disso tudo aí que você vive aí. O conhecimento, ele vai abrindo a tua mente, ele vai expandindo a sua consciência e vai fazendo perceber que você não é uma vítima, né? Você está se colocando numa posição de vítima. Tem gente que quer o resultado, mas não quer fazer o que tem que ser feito, né? Encontra um culpado para tudo, mas menos ele é culpado, menos ela é culpada. Entende? A gente precisa olhar pra gente e falar até que ponto eu sou responsável pelo meu resultado ruim. Até que ponto eu sou responsável, e às vezes nós somos responsáveis por omitir, às vezes nós somos responsáveis por fazer demais, e às vezes somos responsáveis por deixar de fazer. Então é você que tem que avaliar onde eu estou errando aqui. Sim, todos os teus resultados são consequências das suas ações. Seja ela por fazer demais, seja ela por deixar de fazer, seja ela por aceitar o que não deveria aceitar, seja ela por não fazer o que deveria ser feito. Doutora, tenho depressão e síndrome do pânico, mas a medicação não está fazendo efeito e não vai fazer. Por quê? Porque o que trata a depressão e a ansiedade não é só a medicação. Se vocês não aprenderem, né? Claro que, infelizmente, esse conhecimento está chegando agora, porque assim como eu, acredito que tenham outros profissionais que estão trazendo esse conhecimento para as pessoas. Mas o que a gente observa é que, até os dias de hoje, é que as pessoas não têm o conhecimento de como tratar a depressão e a ansiedade, o que provoca a ansiedade e a depressão. Primeiro, a gente tem que entender o que é a depressão e o que é a ansiedade. Vou simplificar aqui. O que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. A ansiedade é quando você está extremamente preocupada com algo ou com um sentimento de incerteza muito grande, né? Você é aquela pessoa que não sabe como vai ser o amanhã. E por que você não sabe como vai ser o amanhã? Lógico que a gente não tem 100% de certeza de nada. Porém, a gente tem muita certeza quando a gente é uma pessoa que sabe o que a gente está fazendo. Se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sei quem eu sou, se eu sei a semente que eu planto e aonde é a terra que eu planto, eu sei exatamente qual vai ser a minha colheita. Porém, se você é uma pessoa que não sabe o que planta, não sabe onde planta, claro que o teu futuro vai ser incerto. Se você não acredita em você, principalmente. Então, a ansiedade, ela está muito ligada a essa incerteza de futuro. E ela pode também, ela pode estar ligada também ao excesso de trabalho, né? Pessoas que são extremamente sobrecarregadas, elas podem ficar ansiosas, por quê? Porque a mente, ela está dizendo, olha, talvez você não dê conta, olha o perigo, olha a incerteza de talvez você não vai dar conta. Então esse talvez, essa incerteza, ela é a causa da ansiedade, tá? Eu costumo sempre simplificar. Uma pessoa ansiosa, ela é uma interrogação, ou seja, dentro de si existe uma interrogação. Ou essa interrogação porque sua mente está dizendo que talvez você não vai dar conta, que você não é o suficiente, não porque você não é competente, mas porque você está com uma sobrecarga. Ou essa interrogação da incerteza pelo fato de você querer às vezes controlar a vida do outro, ou o que o outro faz e você não tem esse controle. Então você fica nessa incerteza, será que sim, será que não? Ou você é aquela pessoa extremamente insegura, tá? Extremamente insegura, não acredita no seu potencial, então logo o seu futuro é incerto. E o que é depressão, né? Então, só pra gente resumir, a ansiedade tem como base o medo, né? Medo. Seja ela medo de não dar conta por ser sobrecarregada, ou seja ela medo de não dar conta por se sentir impotente ou insuficiente, tá? Diante de uma situação. Então é isso. O que é depressão? Depressão é um sentimento ou é algo provocado pelo excesso de passado. O que é o excesso de passado? É por você que fica voltando ou vivendo lá no seu passado uma situação que aconteceu e você não aceitou, é alguma coisa que aconteceu na tua vida que você não conseguiu digerir, né? Ou seja, você não conseguiu lidar com isso e você carrega isso. Tem gente que fala, mas tá tudo bem, né? Não aconteceu nada na minha vida. Às vezes você pensa que não. Às vezes você pensa, porém, existem muitos casos, as pessoas chegam no consultório para tratar uma situação e quando a gente vai perceber, existem lá um monte de coisas guardadas, camufladas no subconsciente, que quando a gente começa a mexer, vai limpando, por isso que eu estava assim, por isso que meu relacionamento estava ruim, por isso que meu casamento estava acabando, por isso que eu estava sentindo depressiva, mas eu nem sabia que isso existia aqui. Então, assim, a maioria dos problemas, eles não estão a nível consciente. Ou seja, o que é a nível consciente? A maior parte dos problemas a gente não tem noção,
né, do que está acontecendo. O que é consciência? É eu saber o que realmente está acontecendo. Mas quando vai fazer-se terapia, um bom psicólogo, ele vai te ajudando, vai aprofundando e vai descobrindo o que está aí guardado, que você não solta, não desapega. Então, às vezes foi um abuso que você sofreu na infância, às vezes foi um sentimento de abandono, às vezes foi uma perda, que às vezes do avô ou da avó, e você era muito pequenininha e sentiu aquela perda como algo significativo, mas você não tem essa noção. Então, assim, às vezes é um relacionamento que acabou e você não aceita essa perda. Às vezes você perdeu um carro e você não aceita. Às vezes você... Certo? Então a depressão, ela tem como causa principal a não aceitação, tá? Mas e a carga genética que se fala, se você, sim, quando você tem uma carga genética, a probabilidade de você deprimir é muito maior. Mas não significa que se a sua família é depressiva, você também vai ser. Tá? Então, não significa necessariamente que se a sua família tem depressão, você também vai ter. Se você for, por exemplo, uma pessoa que nasce todo um conjunto psicofísico, energético, genético, alguns em consequências um do outro. Sim, justamente, é o que eu estou acabando de explicar. Porém, a causa principal é a não aceitação. Porque você pode sim ser uma pessoa que nasce num ambiente tóxico ou nasceu de pessoas tóxicas, né? Ou de pessoas que são depressivas ou foram depressivas. E você escolhe ter uma vida saudável, você escolhe ter uma vida, buscar terapia, por exemplo, você escolhe ser uma pessoa que tem uma alimentação saudável, você escolhe ser uma pessoa que tem atividade física aí, você escolhe fugir de relacionamentos tóxicos, por consequência você não vai ser depressivo. Então, a sua carga genética, tudo aquilo que as pessoas dizem que é tudo um conjunto, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte... A depressão, você não está condenado. Você não está condenado a ser depressivo porque a sua família foi depressiva. Entende? Isso é muito importante. Agora, quais são os fatores principais da depressão? Os fatores principais, o primeiro deles é uma não aceitação, quando você carrega uma mágoa, um ressentimento, né? Uma dor ali que você não desapega. O segundo, a gente pode dizer a carga genética, né? Que ela vai influenciar. Aí vem a questão de hormônios, que pode ser tiroide, pode ser questão de menopausa. Às vezes a mulher está nesse período de menopausa, ela pode deprimir. Por que as mulheres têm mais probabilidade de deprimir do que os homens? Porque a mulher, ela é muito emotiva, ela é mais um ser mais emocional, tá? Então, tem a questão dos hormônios que podem deprimir. Quando você não tem uma alimentação saudável, se você não tiver uma alimentação saudável, não estou falando de você comer colorido todos os dias, mas se você é uma pessoa que só come fast food, ou só come coisa frita, né, ou só arroz e feijão, por exemplo, você tem uma alimentação escassa de vitaminas e, por consequência, se você já tiver uma carga genética, você vai deprimir, né? Então, a ausência de vitaminas no seu organismo pode sim deprimir, tá bom? Outra causa também, se você é uma pessoa, por exemplo, por que hoje os jovens estão muito deprimidos? Existem, lógico, alguns fatores também, mas eu acredito, dentro daquilo que eu venho observando, analisando, estudando, que é a questão de você ficar muito exposto às redes sociais, a ficar ali muito tempo parado, focado em uma única coisa, em um único estímulo, e muitas vezes estímulos que provocam comparações, estímulos que te provocam não te deixam fazer ou ter criatividades, né? Onde você não se desenvolve, você não sai do lugar. Gente, eu costumo sempre falar para os meus pacientes o seguinte: qualquer pessoa, por mais saudável que ela seja, se ela só comer e deitar e ficar com a cara no celular ou na televisão, ela vai adoecer, tá? Então, assim, qual é o seu estilo de vida? Se você é uma pessoa que levanta, come, deita, vê televisão, fica no celular, puta que pariu, você vai ficar doente, depressivo mesmo. Entendeu? Então não vem achar, eu sou doente. Não, você está, porque você não tem uma vida saudável, você não busca se movimentar, você não busca ser uma pessoa que cuide de você,
Tá? Então tem que ter um estímulo positivo, que é ler um livro, fazer uma atividade física. Eu não tenho dinheiro para academia, para de inventar desculpa, vai caminhar, né? Vai correr na rua, vai fazer qualquer coisa. Vai fazer novas amizades. Tem gente que não conversa com ninguém, não tem amigos. A gente precisa aprender quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos desenvolver, né? Se você é uma pessoa que não tem amizades, não sai com ninguém, não conversa com ninguém, não tem uma vida social. Se você não tem uma vida social, você é uma pessoa que já está fora do padrão do equilíbrio emocional. Tá? Então tem que ter um vínculo, seja ele numa ONG, seja ele na escola, seja ele com a vizinha, seja ele numa religião, não importa. Você precisa criar vínculos, E quando eu falo amizade, não significa aquela pessoa que vive dentro da sua casa e você viver dentro da casa de outras pessoas. Não é isso que eu tô falando. É pessoas que você possa interagir, que você possa bater um papo, sabe? Não é você se confidenciar, abrir a porta do seu coração, da sua casa, isso não. Hoje em dia não é nem saudável se fazer isso, tá? Mas a gente precisa, o pessoal do TikTok compartilha bastante as lives, né? Muito obrigada. Isso é muito bom, né? Trazer conhecimento para as pessoas, fazer elas acordarem para a vida. Então, a gente precisa entender, depressão é falta de preparo para a vida, comprar mais do que pode, estar fazendo atividade contra a vontade. Também, faz parte. Então, a gente precisa entender que nós precisamos nos mover e entender o que é uma vida saudável. Vamos lá, os pilares de uma vida saudável. Você é uma pessoa que levanta, não tem uma alimentação legal, levanta 2 horas da tarde, toma café com pão e manteiga, né? Aí vai lá e fica com a cara na televisão, deita, levanta, vai pro banheiro, às vezes nem escova o dente, não tem com quem conversar, e mexe no celular, e vai pro TikTok, aí vai pro Instagram, aí depois come de tarde, às vezes não almoça, ou às vezes pede um lanche, aí depois dorme de novo. Pô, puta que pariu, que vida saudável que você quer de depressiva. Lógico que você vai estar depressiva. Eu tô ansiosa, lógico que você vai estar ansiosa. Uma vida dos infernos que você leva, porque você tem preguiça, porque você não quer se mover, você quer encontrar uma respostazinha pronta no Google, digita lá o Google, como faz pra ser feliz? Levanta a bunda do lugar, levanta a costela dessa cama aí, desliga essa porcaria dessa televisão, vai movimentar o seu esqueleto, vai ser alguém útil na vida. Arruma a sua cama, arruma o seu guarda-roupa, tira esse monte de lixo que tem em cima do seu guarda-roupa, atrás da porta, debaixo da cama, essa baderna, porque a tua casa é consequência da tua mente. Começa arrumando aí a bagunça da sua casa. Abre o seu guarda-roupa, vamos ver como que tá o seu guarda-roupa aí. O seu guarda-roupa é exemplo da tua mente. Olha aqui em cima do seu guarda-roupa, debaixo da sua cama, como que tá isso aí? Entendeu? Aí a pessoa, não tenho força, se vira. Começa aos poucos, entende? Se você não tem força, claro que você não tem força, qualquer ser humano, por mais saudável que seja, se ele ficar moado, se jogado em cima de uma cama, bebendo café, comendo doce, assistindo televisão, vai ficar sem energia. Vai ficar sem energia. Qualquer pessoa vai ficar sem energia, vai parecer que você está doente mesmo. Mas você não está doente, você só está com o esqueleto parado. Entendeu? Levanta o traseiro daí do lugar e vai reagir na vida. Para de ficar rolando feed do TikTok, do Instagram, do Face, sei lá da onde, e sentindo dor de corno, e sofrendo porque a mulher tem a barriguinha do tanquinho e você não tem, e não sei quem tem o carro que você não tem, e não sei quem trocou você pela mulher do outro. Claro, porque a tua vida é muito sem graça, porque a tua vida é uma merda, porque a tua vida não tem sentido nem pra você. Ninguém gosta de mim, você gosta de você, você não cuida de você. Aí você quer que os outros cuidem, ninguém tá nem aí pra você. Se você não cuidar de você, ninguém vai. Porque hoje em dia a vida tá muito, corrida, né? As pessoas estão fazendo de tudo pra se manterem. Pelo menos cuida de si mesmo. Se você já cuidar de você, já tá de bom tamanho, já fez um bem enorme pra sociedade. Porém, tem gente que não cuida nem de si, ainda fica achando que os outros têm obrigação de cuidar. Né? Pelo amor de Deus, levanta o traseiro daí, vai fazer alguma coisa pra sociedade. Cuidar de você, já tá de bom tamanho.
de bom tamanho. Levanta, lava a cara, escova o dente, arruma o seu guarda-roupa, arruma a sua cama, né? Tira esses lixos de trás das portas, de guarda-roupa. Tem gente que vai lá. Ah, eu quero um namorado, né? Aí que é o namorado. Aí a pessoa vai lá, passa um batom vermelhão, pinta o zóio lá, né? Põe uma roupa curtinha, um shortinho enfiado lá no rego, pode fazer o que você quiser, mas escuta a verdade que eu vou falar mesmo, que hoje eu tô arretada. Enfia o shortinho lá no rego, bota os peitos de fora, né? Os peitos estão aparecendo aqui, ok. Passa o batom, arruma o cabelo e vai lá na frente do espelho e tira uma foto pra postar no Face. E esquece de limpar o espelho, esquece de limpar a bagunça que tá atrás e que você não é aquilo que você tá querendo apresentar. Aí a pessoa olha pro Face e fala, ai, gostosa. E você fica achando que você é uma gostosa mesmo. É só apetitosa igual frango na vitrine, né? Come e descarta. Se você quer um relacionamento, se você quer alguém que te assume, se você quer alguém que te ame, que te valorize, que te apresenta pra família, né? E que te faça da princesa, seja uma princesa. Tem um monte de mulher querendo ser princesa, mas não é nem a gata borralheira. Entendeu? Não limpa nem o espelho pra tirar foto, não fecha nem a porta da porcaria do guarda-roupa, e as roupas tudo caindo, o sapato tudo virado de ponta cabeça. Quem já viu isso aqui? Quem já viu isso aqui? Né? Quem já viu isso no Face ou no Instagram? A menina toda lá se achando, mulher velha também, né? Toda lá se achando, né? Às vezes você tem um corpinho bonitinho, com a bunda pra cima, os peitos pulando pra fora, um batomzão vermelho, né? Toda atraindo lá, vem me comer que eu tô pronta. Mas o cara só vai te comer mesmo, vai te chamar no direct, vai falar vamos, e não vai pagar nenhum hotel se bobear. Por quê? Porque você não agrega em nada, porque você não arruma nem sua casa, você não limpa nem seu espelho. Entendeu? Pelo amor de Deus, então vamos cuidar da tua vida. Eu falei pra uma paciente hoje, né? Nas redes sociais eu falo mesmo, eu rasgo mesmo. Por quê? Porque eu não estou falando para uma pessoa específica, né, gente? É lógico que dentro do consultório eu não falo dessa forma. Eu trato os meus pacientes, não sei se tem alguém aqui, né, dos meus pacientes. Eu converso de forma branda, eu vou comendo pelas beiradas, né? Eu vou falando as verdades quando eu percebo que eles estão preparados. Geralmente demora um pouquinho, né? Mas aqui eu falo que é pra vocês acordar pra vida, porque vai que nunca mais me vê na vida, né? Você fala, essa psicóloga doida, eu nunca vi. Como que pode uma psicóloga falar uma coisa dessa? Minha filha, psicólogo fala o que você precisa, não o que você quer. Falar o que você quer, né, não vai te transformar. Falar o que você quer não vai te transformar. Agora, o que te transforma é você ouvir o que você precisa. E tem gente que não quer ouvir o que precisa. Só quer ouvir o que quer e vai ficar nessa vida ferrada que você tem. Ai, tô depressiva, tô ansiosa. Eu já tive depressão. Eu sei, é ruim pra caramba. Ó, hoje eu tô bem. Hoje eu já tive depressão profunda. Então eu sei a sua dor. E eu trato dos meus pacientes com muito amor quando estão depressivos e quando chegam no meu consultório arrasados. Eu tenho muito amor para dar, eu não tenho só teoria, né? Meus pacientes que me acompanham sabem, não sei se tem alguém deles aqui, eu trato com amor. A minha profissão é realmente, eu escolhi essa profissão por amor. Porém, só que quando eu percebo também que o meu paciente está lá acomodado ou está se vitimizando, eu já dou acorda pra vida. Vai se vitimizar em outro lugar. Não gosto de gente vítima. Não gosto de gente vítima. Eu gosto de gente que quer mudar, se transformar. Tá sofrendo? Tá sofrendo, doutor. Tô sofrendo, tô puta da vida, tô chorando, tô arrasado. Eu entendo. Eu vou te acolher e vou te ajudar até que essa dor passe. Né? Para que você tenha movimento, para que você faça o que tem que ser feito, né? E eu sei que você não vai conseguir fazer tudo quando precisa, mas quando eu percebo que a pessoa já pode fazer e ela fica se fazendo de mole, vai acordar pra vida. Ou vai acordar pra vida ou vai sumir da minha vida, né? Não dá pra ficar passando a mão. Por quê? Gente, entenda uma coisa. Ser vítima não te transforma, só te faz um coitadinho e um peso pro outro. Entendeu? Pode crer, ou levanta ou morre. Pode ser desse jeito. Você é mais calma pessoalmente, mas é maravilhosa. A G, bom, eu não sei quem é essa, G Diógenes. A G, deve ser a Jéssica.
Pessoalmente, eu sou calma. Aliás, eu não sou nervosa, né? Eu sou de boa. Eu falo umas verdades aqui. O entonamento, a entonação de voz, a ênfase na voz é pra acordar vocês pra vida, tá, gente? Mas eu sou de boa, Eu fico nervosa só quando eu quero, né? Graças a Deus eu tenho esse equilíbrio. Então, mas eu conquistei ao longo do tempo. A gente não consegue ser essa pessoa de um dia para o outro. A gente vai desenvolvendo essa habilidade, tá? Então não dá pra você transformar uma vida sendo vítima, culpando tudo e todos, achando que todo mundo é um problema menos você. Você é o problema da sua vida. Por quê? Porque você não aprendeu, precisa aprender ainda. E às vezes você aprendeu, mas não tem tempo de praticar, porque aprender não significa que você vai se tornar expert naquilo. Por exemplo, você ir tirar a carta de motorista não vai te fazer motorista na primeira aula, né? Você vai pra teoria, depois você vai fazer a prova teórica, depois você vai pra prática, erra pra caramba, né? E depois vai fazer teste, depois ainda erra e reprova e vai de novo. E depois, quando você tira a sua carta, você ainda faz um monte de barbeiragem. Porém, se você quer ser um motorista de verdade, você tem que continuar apesar dos erros. É assim também que a gente se transforma como pessoa. É assim que a gente se transforma. A gente aprende e a gente começa a colocar em prática. E a gente erra no meio do caminho, cai, rala a cara e fala, caramba. Aí os pacientes chegam no consultório, mas como é que faz isso? Eu tentei, mas eu fiz o que não era pra fazer. Tudo bem, você tentou, ótimo, então você tá no caminho. O pior é aquele que não tenta, que já errou pra sempre, já é um errado da vida. Entende? Então, tentar e errar já tá ótimo. Agora, aquele que não tenta pelo medo de errar, já errou. Entendeu? Quer se transformar? Aprenda. O que eu preciso aprender? Não sei qual que é o seu problema. Onde está o seu problema? Ah, meu problema está no casamento. Vamos ver como que é a dinâmica do seu casamento. Vamos ver se o problema é o seu marido, se é você. Né? Então aí a gente vai aprender como que eu tenho que me posicionar. Ou se é os dois, né? Quase sempre o problema é dos dois. E muitas vezes mais de um do que do outro. Mas enfim, qual é o problema? No meu casamento, quem tá errado? Ou quem precisa melhorar? Eu. Aí como que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que se posicionar? É assim. Então eu vou melhorando, eu vou ajustando. Qual que é o meu problema? É nas finanças, tá? O que você tá fazendo de errado nas suas finanças? Tá gastando mais do que ganha? Tá comprando o que não precisa? Tá querendo parecer o que não é? Ou tá ganhando menos do que você deveria ganhar, sendo que você poderia ganhar? Então o que eu posso fazer? O que eu tenho que aprender? Tudo é sobre aprender. Aprender e começar a praticar. A partir do momento que você começa a aprender e a praticar, nunca mais você é a mesma pessoa. Agora, ficar vitimizando, encontrando um culpado para a tua vida ferrada, vai se lascar, né? Aqui não vai ficar chorando a vida, não. Lá no consultório você pode chorar, aqui você não vai chorar, não. Lá você vai chorar, mas porque quando você está lá, eu já sei que você já buscou. Gente, porque assim, consultório de terapia é quase sempre o último lugar que as pessoas vão. Então eu sei que quando elas chegam dentro do consultório, ela já foi um grande ato de coragem, né? Então quando o paciente ele chega no meu consultório, principalmente homens, tá? Quando o paciente ele chega no meu consultório, eu já sei que aquela pessoa já é uma pessoa diferenciada. Porque não é fácil você... principalmente porque não se tem esse conhecimento da importância da terapia. Então as pessoas, quando elas chegam na terapia, elas veem a terapia como o último caso. Eu tentei de tudo, não deu certo, vou fazer terapia pra ver, né? Aprendendo demais com os seus ensinamentos. É a Jéssica, deve ser, pelo sobrenome. Entendeu? Então assim, a terapia é o último lugar que as pessoas vão. Então, terapia, quando a pessoa chega no meu consultório, eu já sei que ela está ali e ela está sendo corajosa por demais. Então eu vou acolher, eu vou amparar, eu vou ajudar e a gente tem, eu tenho esse entendimento de que se a pessoa soubesse fazer, ela já tinha feito, ela não tinha procurado por mim, entendeu? Ela já tinha colocado em prática e eu tenho também plena consciência de que não é porque ela pagou 1, 2, 3, 4, 5, ela tá na 10ª sessão de terapia, ela já tem que estar fazendo ou tem que estar expert, sendo uma pessoa maravilhosa ou equilibrada. Não vai estar, tá? Porque para umas é mais fácil, para outras é mais difícil, principalmente no ambiente que você está, principalmente dependendo do seu desafio. Entendeu? Então é sobre isso. Eu tenho essa clareza e eu estou ali apoiando. E eu sei exatamente quando a pessoa está se vitimizando e quando ela está sendo sincera e realmente tendo a dificuldade da transformação. E eu sei exatamente quando é dificuldade e quando não é ação. Tá? Então, é sobre isso que a gente tem que entender.
Não é porque você tirou carta, que você fez 10, 20, 30 aulas que você não vai errar mais, tá? Você vai errar, mas é errando que se aprende. É assim que a gente transforma também a vida pessoal, o equilíbrio emocional, o como ser mulher, o como ser um homem ideal, né? O que é um homem ideal? O que é uma mulher ideal? Hoje em dia está tudo invertido, inversão de valores total. Essa busca do empoderamento feminino trouxe um benefício para nós mulheres, mas trouxe um malefício, porque está transformando os homens tudo um bando de banana, né? Os homens acomodados que querem que as mulheres resolvem tudo. Puta que pariu, que fica cansativo, que fica chato, que fica pesado. Por quê? Porque cada um tem uma missão, né? Cada um tem uma missão, ou seja, Deus é perfeito. Deus fez a mulher para uma coisa, o homem para outra. Porém, nós estamos no século XXI, tudo bem da mulher trabalhar e ajudar nas finanças, né? Tudo bem. Agora, nós não podemos nos sentirmos responsáveis pela casa, né? Nós precisamos ser aquela que acolhe, aquela que ampara, aquela que auxilia. A mulher, ela é auxiliadora, ela não é provedora. Entende? A mulher, Deus criou a mulher como auxiliadora. E tem muito homem que não aprendeu ainda a ouvir a tua esposa, né? Se você é casado, a tua esposa é uma mulher direita, é uma mulher que quer estar casada com você, é uma mulher que quer manter a família. O homem precisa aprender a ouvir mais a mulher, porque a mulher tem uma intuição, a mulher tem um dom que Deus deu para ela, independente se ela é evangélica ou não, tá? Só tem que olhar aí a estrutura dessa mulher. Se ela for muito louca, aí não dá pra ouvir. Mas se ela for uma mulher do bem, é uma mulher que preza a família, uma mulher que é responsável, uma mulher de respeito, o homem precisa dar mais ênfase às falas da mulher, à opinião dela. Ela não precisa ter faculdade, ela não precisa ser super inteligente para o argumento dela ou a orientação dela ser válida para o seu marido. Tem muitos homens que erram, tem muitos homens que falem, tem muitos homens que levam a família à desgraça porque não ouvem as suas esposas. Deus colocou a mulher como adjuntora, como parceira, como companheira, como auxiliadora. Então, muitas vezes, o homem deveria dar ouvido um pouco mais às suas esposas e não dão, tá? Muitas vezes parece que ela não sabe o que está falando, mas se um homem for inteligente, ele vai aprender a dar um pouco mais de ouvido a essa mulher e repensar muitas vezes na atitude dele, tá? Nós, mulher... Kézia salva, né? Ok. As mulheres de hoje em dia, elas estão cansadas. Agora a colega falou, estou cansada de resolver tudo. Então, nós nos empoderamos, né? E porque nós mulheres somos multifacetadas, né? A gente faz de tudo, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Porém, fica muito cansativo, né? Fica muito cansativo. A gente precisa ter este equilíbrio, porque senão a gente entra na energia masculina. A mulher empoderada que não tem brecha ou espaço para descansar, em quem confiar, se ela não tiver o seu parceiro, o seu marido, como um homem que ela pode confiar, que ele é um homem capaz de prover, de sustentar, de cuidar, de amparar ou de defendê-la, por consequência, ela vai estar sempre inativa, ela vai estar sempre preocupada, como que ela vai acolher, como que ela vai apaziguar, como que ela vai, sendo que ela está na energia da ação, na energia do lugar deste homem. A energia da mulher predominante deve ser a energia feminina, e é dentro da energia, presta atenção no que eu vou falar agora, e é dentro, ou vivendo essa energia feminina, é que a mulher tem a intuição, é que a mulher consegue salvar muitas vezes a relação e o casamento através deste feeling que só a mulher tem. Mas quando ela está muito no masculino ou resolvendo tudo, ela perde esse feeling. Por quê? Porque ela não está na energia predominante dela. E por quê? Porque muitas vezes está se relacionando com homens que não têm a sabedoria que deveriam ter. Assim como nós mulheres buscamos por conhecimento, buscamos aprender, buscamos evoluir para sermos boas esposas, os homens deveriam e têm também que buscar evoluir, buscar aprender, buscar saber onde que estão errando e consertar, caramba, para poder que os casamentos durem e os relacionamentos não se despolarizem e acabem.
Os casamentos estão acabando. Por quê? Porque tem uma mulher muito masculinizada, um homem muito feminino, ou um homem muito masculino que chega, tão masculino que chega a ser ogro, ignorante, bruto, cavalo, que quer mandar e dominar a mulher e acha que a mulher não tem razão pra nada. Então, é os extremos, sabe? É os exageros que precisam ser observados e consertados. A Edvânia fala, eu digo que sou o homem da casa. Gente, é horrível isso. Não dá pra ser o homem da casa, né? Nós devemos ser a mulher. E o que é ser mulher da casa? Não significa que você não tem que trabalhar fora. Até pode trabalhar fora. Só que nós precisamos poder relaxar, né? E saber que nós temos ao nosso lado um homem que resolve a maior parte das coisas. É um homem que tem atitude. Um homem que você sabe que ele vai resolver se precisar, tá? Senão fica cansativo. Vamos lá. Doutora, como resolvo um conflito dentro do meu casamento? O meu marido vai muito na casa da ex-mulher e usa como desculpa os filhos, sendo que os mesmos já são adultos. Não sei como brigamos muito. Os filhos são adultos e ele vai pra casa da ex? Uau! Uau! E essa ex é casada? De novo? Ó, não dá pra dar uma orientação pra você aqui, tá? Por quê? Porque é um assunto muito delicado, envolve filhos, envolve ex, envolve... Você tem uma visão da situação, porém, de repente eu vou conversar com você, vou fazer várias perguntas e a resposta vai ser outra. Então, eu tive uma visão, até fiz ideia... Lendo assim, tá incoerente, né? Por que esse homem tá frequentando a casa da mulher que os filhos são adultos? Porém, eu não sei o que tá acontecendo aí. Eu preciso conversar com você para eu fazer muitas perguntas, para que eu seja assertiva, para que você não estrague o seu casamento mais do que já está, tá? Porque a impressão de que dá é de que está errado, mas eu não sei, de repente não está. Tem que fazer uma análise. Sim, quando os papéis estão trocados, exceto a mulher fica sozinha. Exceto quando a mulher fica sozinha. Há um desequilíbrio desastroso e então entramos na prática desonra da Bíblia. Justamente, seja o homem ou a mulher. Isso mesmo, né? O que está acontecendo hoje é que essa nova geração, a sociedade, ela está querendo impor novas formas de viver, novas regras, né, novos conceitos e ideologias de vida, indo de encontro a tudo que Deus deixou como que funciona. E tá na cara, sendo esfregado na cara de todo mundo que a ideologia do ser humano não funciona. Porque se a ideologia do ser humano funcionasse, não existiam tantos casamentos destruídos, não existiam tantas pessoas bêbadas na rua, drogadas, tantas pessoas aí se suicidando, se matando. Existe tanta liberdade, existe tanto, você pode o que você quiser. Pode o que você quiser, só que tá todo mundo ferrado, né? Todo mundo, por quê? Porque não se tem regras, porque não se querem seguir um padrão, porque isso é antigo, isso é moda antiga, só que saiba que a moda antiga é o que funcionou até hoje. Lógico que a gente tem que entender uma coisa, todos os exageros faz mal, né? Então assim, não dá pra gente anular a Bíblia. A Bíblia, eu costumo dizer, é o manual da vida, né? Eu falei ontem, ou antes de ontem, que eu não ia, que eu estava relutando muito para não falar sobre questões bíblicas, né? Falei que eu estava relutando muito, que eu não queria levantar essa pauta, que eu não queria, mas não adianta. Não adianta quando a gente tem um chamado e se eu me negar a isso, eu vou talvez ser cobrada por isso e eu quero cumprir a minha missão no completo. Eu sou psicóloga, mas além de psicóloga, eu sou uma pessoa cristã. E o que é ser cristã? Eu não frequento religião, né? Eu sou uma pessoa que acredito em Deus, que eu tenho a Bíblia como o manual da vida. Então, eu tenho princípios do cristianismo. E o que está acontecendo? Eu queria me ausentar, ou não falar, ou não ajudar, na verdade, a população a enxergar onde estão errando. Gente, está escancarado, só não vê quem não quer. Olha pro mundo, tá um inferno, né? Olha pro mundo, as pessoas estão infelizes. Não vem dizer que estão felizes, que não estão, né? São momentos
de felicidade, mas de forma geral as pessoas estão desesperadas, elas estão buscando, né, nos carros, nas coisas, nas roupas, na maquiagem, no botox, né, buscando, envia essa orgia, enfia a mulher, não sei quantos homens na relação, aí faz não sei o que, vai pra casa de swing, inventa tanta coisa pra ser feliz, aí vai pro narguilha, vai pras drogas, vai pra cachaça, vai não sei pra onde, procurando a felicidade e não estão encontrando. Por quê? Porque estão perdidas da sua própria essência. Nós temos uma essência do Criador do universo, nós somos filhos de Deus, né? Existem os filhos do mal? Existe, mas aqueles que são realmente filhos de Deus e aqueles que são essência do divino, se eles não despertarem para viver o que realmente são, quem nós somos, quem eu sou, né? E quem nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. E a ciência já diz que quando a pessoa não exerce a sua espiritualidade ou não desenvolve o seu lado espiritual, ela tende a não ser feliz. Então, hoje nós podemos observar, está nítido para quem quiser ver. E eu falei, eu vou falar, eu vou defender a minha fé. Eu vou defender aquilo que eu acredito que funciona. Não adianta eu ser uma psicóloga tentando trazer apenas teoria. Porque a teoria mata, é igual a letra mata, ou seja, não funciona totalmente. Se a gente não juntar aos princípios e aos valores daquilo que realmente vai funcionar, se a gente não trazer o ser humano para a essência, se a gente não resgatar as pessoas, se a gente não resgatar as pessoas para a verdade, eu não estou falando de religião porque religião mata, religião destrói, religião julga, e eu também não estou falando que você não deva cultuar dentro de uma igreja, ok, mas você não pode ser religioso, eu estou falando de espiritualidade, tá? E hoje a gente pode olhar, a gente deve olhar para o mundo e ver o bem e o mal. É uma guerra espiritual nítida. É uma guerra espiritual nítida. E o que está acontecendo é que as pessoas do bem estão sendo caladas pelo mal. Ou seja, se nós que somos do bem, isso é holístico justamente, se nós que somos do bem, né, o que é ser do bem? Aquelas pessoas que defendem aquilo que funciona, que traz um bem para o ser humano, isso é ser do bem, tá? Se nós que somos do bem não falarmos e não pregarmos, pregar no que eu tô falando é falar sobre, né? Aquilo que vai trazer o sucesso para o ser humano, ou aquilo que vai destruir, e não defendermos isso, o que vai acontecer é que o mal vai prevalecer. E infelizmente o bem está sendo calado. Muitas vezes somos processados, muitas vezes somos caluniados, muitas vezes somos cancelados, que agora a internet te cancela, né? Aí tem também aquela questão, eu, por exemplo, como psicólogo, eu tenho um CRP e nem tudo eu posso falar porque senão o CRP é cassado, mas eu vou procurar de todas as formas a falar, né, aquilo que eu acredito, sem ferir as regras, né, da minha profissão, que nós temos regras a ser seguidas, ou seja, eu não posso aqui defender uma religião, porque o psicólogo não defende uma religião de certo e errado, e eu não estou falando de religião, estou falando de fé, e a fé é cientificamente comprovado que a gente precisa, né, exercer a fé. O que é a fé? É você acreditar que você não é só corpo, né? Existe um espírito aí, você não é só um ser humano, existe, além de nós, existe algo a mais, e quando a gente exerce essa fé, a gente não vive só no mundo terreno, a gente não fica muito materialista, você não se torna uma pessoa muito materialista, você não pensa só nos prazeres da carne, como a maioria das pessoas hoje estão pensando só nos prazeres da carne, você também pensa que você precisa ser uma pessoa do bem, você precisa agregar na vida do outro, você precisa ser uma pessoa que cuida do seu corpo, que se você ingere drogas, se você transa sem camisinha, se você faz um monte de coisa, você não está cuidando do seu próprio corpo, então você não está se amando, se você não está se amando, você não é capaz de amar o outro, então você não está cumprindo o mandamento.
né? Percebe que não tem nada a ver com religião, tem a ver com princípios. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você oferece drogas pro seu amigo, você não está amando o teu próximo, porque as drogas matam, as drogas destroem. Se você está traindo a sua mulher, o seu marido, você não está amando o próximo, você não está amando a si mesmo. Então, isso é mandamento, isso é princípio, isso não é religião. E desde o início, desde não sei quantos milhões de anos atrás, ou desde 2000 anos atrás, depois de Cristo, isso sempre funcionou, né? Isso sempre funcionou. Então não dá pra gente ignorar aquilo que sempre deu certo, porque o que o ser humano está querendo implementar não está dando certo. E a gente tem que gritar, a gente tem que falar que não, né? É igual essa questão, tem coisas que eu não posso falar, gente. Infelizmente, tem coisas que eu gostaria de gritar, né, e falar, porque eu tenho base para isso, não só teórica, mas eu tenho base teórica no sentido de juntar uma coisa com a outra. Eu tenho experiências de consultório para falar o que eu quero falar, mas eu não posso falar porque eu sou psicóloga e meu CRP vai ser cassado se eu falar, porque isso é proibido ser falado, né? E eu não vou falar, né? Então, mas se vocês prestarem atenção em tudo que eu falar e detalhar, vocês vão entender, né, o que eu quero dizer com isso. Então, muitas coisas, as pessoas estão se transformando, né, estão desenvolvendo hábitos, né, que não é a tua genética, que não você não nasceu assim, né? As pessoas estão desenvolvendo por influência, as pessoas estão sendo pessoas que não seriam se elas não estivessem sendo expostas ou sendo influenciadas. Sim, o ser humano, ele é influenciado, e tudo aquilo que a tua mente acredita, você se transforma. E tudo aquilo que você fixa e que você começa a assistir, a ouvir e passar a acreditar, sim, você vai passar a ter hábitos, né? A Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Você vai passar a ter costumes que você não tinha, porque você está dentro de lugares que você não deveria estar. Então a gente precisa entender que o mundo está essa bagunça, aí as pessoas, sabe o que as pessoas falam? Parece que ninguém ama mais ninguém. Quem está percebendo isso? Parece que ninguém ama mais ninguém tá nem aí com ninguém, é o famoso pega e não se apega, né? Mas por quê? Porque está banalizando os princípios, porque não estão querendo enfatizar ou dar credibilidade para aquilo que realmente importa. Não dá para desestruturar ou rasgar o manual da vida. Não dá pra você falar que dá pra nascer uma criança da barriga de um homem, porque o homem não tem útero, entendeu? Então não dá, é mais ou menos isso que eu quero dizer, no sentido de que não dá pra você distorcer o que Deus fez, e as pessoas estão tentando distorcer, e essa tentativa de distorção está destruindo a sociedade. As pessoas estão perdendo os sentimentos, as pessoas estão perdendo o amor. Por quê? Porque elas estão perdendo o amor por si mesmas. Tá? Amor por si mesma, quando eu me abandono, quando eu não me reconheço, quando eu não sei quem eu sou, como eu vou amar o outro se eu não sou capaz de amar a mim mesma? Tem gente que eu pergunto, quem você é? A pessoa não sabe dizer nem pequenas características. As pessoas estão perdidas de si mesmas. E se você estiver perdido de si mesma, você não vai ser capaz de amar a ninguém, porque você está desconectado de você. Só é capaz de amar o outro quando você tem amor próprio. Fora disso é apego, é dependência, é manipulação. Então, se nós, né, que temos uma certa influência nas redes sociais, não falarmos a verdade, as pessoas do mal, ou que está levando a sociedade para o mal, vai falar. Uma Anitta da vida que faz sexo oral na viela, né? Uma Anitta da vida que coloca a bunda pra cima e faz uma tatuagem no ó, vai ser o exemplo para os seus filhos e a influência deles. Então, se a gente... ela pode fazer o que ela quiser, tá, gente? Eu não tô aqui pra dizer, porque se ela chegar no meu consultório, por exemplo, e falar que vai fazer outra tatuagem em outro lugar, eu falar, você se sente bem assim? Porque nós psicólogos assim, né? Você se sente bem assim? Você gosta disso? Gosto. Por que você faz? Ah, por isso. Tá, e você pretende fazer mais tatuagem, mas em qual lugar? Ah, eu pretendo fazer no lugar. Você dança, eu danço pelada, eu gosto de mostrar minha bunda, né? Eu gosto de transar na viela. Tá bom, tudo bem, não tem problema nenhum. É uma escolha tua, né? Essa é uma vida que você escolheu. Porém,
dentro do meu consultório. Porém, nas redes sociais, eu vou falar o que eu achar que eu tenho que falar, ou achar não, o que eu acredito que tem que ser falado. Por quê? Porque ela não é apenas uma pessoa comum, né? Ela é uma pessoa influencer. Atrás dela vai um monte de crianças, né, e adolescentes que não têm uma mentalidade formada e está sendo influenciada pelo mal. Isso é uma influência do mal, né? Esse é um exemplo só. Exemplo de mulher empoderada. Isso não é empoderamento, isso é... Eu sempre ficava morder a língua para não falar besteira, né? Isso não é empoderamento, né? Isso não é empoderamento. Isso é uma destruição da imagem feminina. Isso é uma destruição da mulher, né? Isso é uma destruição. Você mostrar, expor o seu corpo, transar com quem você quiser, isso não é empoderamento. Isso é destruição de si mesma. Uma mulher empoderada, uma mulher sábia, uma mulher poderosa é aquela que seleciona, é aquela que não mostra o seu corpo para todo mundo, é aquela que não transa com qualquer um. Uma mulher empoderada, uma mulher que se valoriza, uma mulher poderosa é aquela que sabe se posicionar, é aquela que tira a roupa no lugar certo e se veste no lugar certo. Fora disso é safadeza, é pornografia, é imundiça da carne e que leva à destruição e ponto. Não vem naturalizar isso porque não é natural. Aí depois fala, faz aborto caramba, fecha a periquita, né? Para de transar com qualquer um, né? Porque você pode muito bem prevenir, porque o corpo, meu corpo, minhas regras, então as suas regras, então não faz o que não é para ser feito. Se transar gera filho, não transe, entendeu? Então, vamos parar de defender uma ideologia, de achar que isso é o correto porque eu faço o que eu quero. E se a gente quer do bem, não defender. Se a gente quer do bem, não defender e não gritar para que os pais acordem, não deixe os seus filhos serem influenciados por esse tipo de coisa, vai acabar, a sociedade vai rumo ao caos e pronto. Cuidado com as músicas que vocês ouvem diariamente, as músicas que vocês ouvem. Preste atenção na letra, preste atenção nos seus filhos, o que eles estão ouvindo. As letras estão influenciando a tua mente, e aquilo que a tua mente acredita é aquilo que você se transforma. A letra, o que é hipnose, né? A hipnose é emoção, ou seja, hipnotizar você é te emocionar. A música nada mais é do que uma hipnose e uma sugestão logo em seguida. Ou seja, está reprogramando a tua mente para o mal. Qual é ok de você, por exemplo, assistir alguma coisa de vez em quando. Eu mesmo, por exemplo, de vez em quando, uma vez ou outra, cada 6 meses, uma vez no ano, eu vou num evento, num show ao vivo. Eu gosto, a gente não precisa como é que eu posso falar? Fugiu a palavra. Se fechar para o mundo, não viver, né? Não precisa disso, mas a gente precisa entender que tudo que é frequência, aquilo vai se repetindo, se torna uma verdade. Então preste atenção na letra das músicas. Privado, obrigada por ajudar nas palavras. Então a gente não precisa se privar de viver, a gente só precisa ser inteligente, né? Por exemplo, eu falei com uma paciente essa semana que hoje em dia eu sou uma pessoa que eu busco conhecer tudo. Para quê? Para eu ter as minhas verdades, para eu saber o que a pessoa está falando, se realmente é coerente. Por exemplo, eu fui um tempo atrás no lugar, eu nem sei dizer muito bem o que é, né? Mas é um lugar onde se cultua a terra, o sol, a água, as bruxas, sei lá, uns negócios assim, né? Eles falam muito mais da natureza, né? E antigamente, com a mentalidade que eu tinha, eu ia falar, meu Deus, isso é do demônio, como que eu posso, uma pessoa cristã, ir num lugar desse? Eu vou em qualquer lugar e eu não me deixo contaminar. Por quê? Por quê? Porque eu estou indo ali para conhecer e não para aprender. É diferente. Quando você vai para aprender, você precisa frequentar constantemente, porque a fé vem pelo ouvir, né? E o que é fé? É você passar a acreditar em algo, né? Então, como é que eu tenho fé? Ou como que eu passo a acreditar em algo? Através da repetição, tá? Então, ir para conhecer um lugar, você pode ir. Agora, se você ficar indo constantemente naquele lugar, você se torna aquele lugar, né? Você desenvolve os mesmos hábitos, por mais que você não queira. Então, você pode ir, você só não pode ficar frequentando, tá?
enriquecedor seus temas. Explicações, obrigada. Eu que agradeço, tá bom? Então, a gente precisa entender que observar quais são as músicas, até a música evangélica mesmo, tá, gente? Até as músicas evangélicas mesmo, tem que prestar atenção na letra, porque às vezes tem muito evangélico, principalmente algumas músicas um pouquinho mais para trás, de que você faz um canto, ou você faz uma adoração, um sacrifício, uma dor tão grande, né? Umas músicas que parece que você tá assumindo uma carga ou um sofrimento, como se você tivesse que carregar uma cruz, como Jesus carregou. Você canta umas músicas cristãs como se você tivesse que sofrer e como se Jesus estivesse na cruz ainda, né? E isso traz uma melancolia, uma dor, uma coisa ruim. Então, cuidado com as letras, né? Então tem outras músicas também cristãs, evangélicas, que de evangélico não tem nada, é uma batucada sem sentido, que não edifica em nada, sabe? Então a gente tem que aprender a selecionar, a sermos sábios para aquilo que a gente ingere. A mente, a nossa mente, ela é consequência daquilo que a gente ouve, vê e fala. Então, o que você quer ser? Quem você quer ser? Uma pessoa equilibrada emocionalmente? Selecione tudo que você assiste, ouve e fala. Tá bom? Moça, faça um vídeo falando sobre isso. Isso o que, meu amor? Só especifica sobre isso o que? Eu falei tanta coisa já, né? Então a gente precisa selecionar o que eu vou cantar como um hino também de adoração. Eu lembro quando eu frequentava a igreja alguns anos atrás, tinha uma irmãzinha lá que cantava uma música que ela cantava constantemente, como se ela fosse Jó, né? O sofrimento de Jó. Essa mulher sofreu tanto na vida, né? Que, meu Deus, ela falou, cantei tanta música de Jó que sofri como Jó. Então você tem que tomar cuidado com o que você está falando, né? A sua palavra tem muita força, você atrai para a tua vida isso. A gente precisa ter sabedoria. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Então, eu vou mostrar para alguém que acha que terminou. Vingança, justamente. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você tem que mostrar para você que você terminou, que você saiu daquela confusão, né? Então, assim, sobretudo, né? Você pode observar qual é a música mais tocada no Brasil, né? No mundo, no Brasil. Música sertaneja. Pega as letras das músicas sertanejas. Música de corno, música de traição, música que incentiva, né, a você beber, música que incentiva você trair, música que fala de sofrer de corno, de que você vai sofrer de amor, né? Antigamente as músicas falavam de amor, hoje em dia fala de sofrimento, de dor, né? Que Deus tenha a Marília Mendonça, né? Tenha misericórdia dela, mas Marília Mendonça mesmo era uma tadinha que fazia música só de traição, e querendo ou não, a nossa mente ela não separa o certo do errado, ou o que é real e do que não é real. A música, a nossa mente, ela não separa, isso é só uma música. Se você fica ouvindo aquilo, repetindo, a sua mente torna aquilo uma verdade. Nunca se ouve tanta traição igual a hoje, né? Nunca se ouve tanta traição, tantas amantes como há hoje. Mas por quê? Porque virou febre ser amante, as músicas da amante, né? R$50 e não sei o quê, enfim, é isso, né? Então, o que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, o que eu estou assistindo está programando a minha mente. Então, se eu quero uma mente saudável, eu preciso me preocupar com o que eu ouço, do que eu falo, o que eu vejo. Tá bom? É igual se eu quero um corpo saudável. Se eu quero um corpo saudável, eu preciso me preocupar com aquilo que eu estou comendo, né? Então, aquilo que eu estou ingerindo como alimentação, se eu estou fazendo atividade física, e se eu sou uma pessoa que fica só deitada no sofá, né? Então, o meu corpo, a minha saúde física, ela é consequência daquilo que eu estou ingerindo e se eu tenho atividade física ou não. Agora, se você quer ter uma saúde mental, um equilíbrio emocional, quer ter uma vida mais próspera, né? Que uma vida próspera é aquela vida que você tem paz de espírito, precisa selecionar tudo isso, tá bom?
Homens saem de casa, deixam mulher e filhos para ficar com outros homens. Eu conheço. Pois é. Então, aí você acha que a pessoa, olha, presta atenção que eu vou falar, aí você acha que a pessoa já era assim ou ela aprendeu a ter um hábito assim? Eu tive pessoas no consultório que desenvolveram hábitos, né, de ficarem com homens por brincadeira, né? Foi lá e foi incentivada, e vamos na oba-oba, faz suruba e depois acostuma, gosta e pronto, virou. Conheci um cara que falou assim pra mim. Ele falou assim pra mim: ó, já fiz de tudo na minha vida. Já fiz de tudo na minha vida. Só não dei o... Porque vai que eu gosto, né? Então, mais ou menos isso, né? Tipo isso. Gente, eu vou deixar então a live gravada, tá? Eu vou deixar a live gravada no Instagram, porque essa live ficou bem boa, né? Ficou bem esclarecida. Dá pra vocês encaminharem para pessoas aí que estão com a mente fechada, para as pessoas entenderem como mudar de vida, tá? Falamos sobre depressão, falamos sobre ansiedade, falamos sobre mudanças de vida, sobre como você até prosperar, como você educar os seus filhos, cuidado com seus filhos no celular 24 horas. Tem mãe que fala, não sei o que eu faço com meu filho, com a minha filha, fica dentro do quarto, não sai dentro do quarto. Aí eu falo, tem o celular na mãozinha do seu filhinho? Tem. Então o problema é seu. Precisa. Tem o YouTube também, tá, gente? Só tem TikTok. Eu tenho o YouTube, eu vou salvar ela no Instagram e depois vou jogar ela no YouTube, tá? Você foi motivado, o Espírito pousou e te usou. Amém. Que assim seja para sempre. Eu falei e falo sempre, né, que eu sou um vaso nas mãos de Deus e Ele vai me usar como Ele quiser. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eu sei que vai vir as pancadas, né, gente? Eu tenho que estar preparada para isso, né? A gente que nasce com uma missão, se a gente fugir dela, eu sinto que eu tenho essa missão. Eu já tentei fugir por muito tempo, tá? Já tentei. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou pra mim, que ela me conhecia desde pequena, você tem que falar mais de Deus, né? Aproveitar que você tem essa autoridade, que você é psicóloga. Eu falei, não vou misturar minhas coisas, não vou misturar as coisas, não. Nem quero nem saber, não vou misturar as coisas. Eu vou tratar, eu vou falar de terapia, psicologia, teoria, não quero nem saber. Tentei, relutei até pouco tempo, mas agora eis-me aqui, vou falar e ponto. Porque o mundo está doente por falta de Deus. Tem muitas religiões que não tem Deus, tá? Tem muitas igrejas que ainda não encontraram Deus. O povo, a sociedade está doente por falta de Deus. Deus é amor. E o amor cura. Antigamente as pessoas depressão é falta de Deus, né? Eu vou falar essa frase? Eu criticava essa frase, critico porque o que a pessoa está querendo dizer tem que ir pra igreja, tem que orar. Não tem nada a ver com isso. Realmente depressão é falta de Deus, porque Deus é amor, né? E o amor, ele tem o poder de curar qualquer doença, porque a depressão, ela é uma não aceitação, ela é uma mágoa, ela é um ressentimento, ela é uma dor na emoção. E quando existe o amor de verdade, quando você tem amor de verdade dentro de você, não tem espaço para dor, né? Então, se você for entender que essa depressão é falta de Deus, mas o Deus da essência do amor, não da religião, você vai entender, e a gente vai entender que sim, a depressão é a ausência de Deus, mas que Deus, o amor, porque quando a gente ama, a gente perdoa, a gente desapega, a gente entende que o passado acabou, eu vivo o hoje, eu me torno uma pessoa mais leve, eu me torno uma pessoa mais plena, eu me torno uma pessoa mais espiritual, menos terrena. Então, por consequência, eu me torno mais desapegada, porque a depressão é um apego, né? A depressão é um sofrimento gerado pelo apego. Eu já tive depressão profunda.
E eu era evangélica, né? Evangélica, que congregava uma religião, era muito crente. Então não é falta de Deus no sentido de igreja, tá? É falta de uma clareza, é falta de amor próprio principalmente. Porque a depressão que eu vivia, hoje eu tenho clareza, era a falta de me priorizar, era a falta de me respeitar, era a falta de impor limites em muitas coisas. Então eu tinha uma ausência de amor, e era este Deus que existe em mim, né? A Bíblia fala, vós sois deuses, né? Então o que é ser Deus? Nós somos a essência divina, nós somos filhos do Criador, e se nós somos filhos de Deus, nós somos deuses, né? E quando você vive a tua verdadeira essência, você vive no amor, e quando você vive no amor, você não se machuca, você não permite que o outro te machuca, porque você te respeita, né? Então, se a gente for entender, gente, isso é muito magnífico, é muito incrível a gente entender, chegar neste entendimento. Eu cheguei neste entendimento, tá? Então tem muita gente dentro da igreja que ainda não encontrou Deus, só encontrou doutrinas e regras, né? E tem um entendimento superficial de quem é Deus. O amor cura, o amor é capaz de curar, o amor é curativo, isso é cientificamente comprovado, tá? Depressão, sempre escutei que depressão é doença. Sim, gente, a depressão é uma doença, assim como o câncer é uma doença. Porém, se a pessoa acreditar piamente e receber, vamos lá. Já foram feitos vários estudos de pessoas no leito de dor. Você pode perceber, pessoas no leito de dor, pessoas com câncer, pessoas com problemas de saúde, quando elas recebem a atenção da família, recebem muito amor, recebem muitas preces, né? Muita energia positiva, ela tende a melhorar, ela tende a curar. Tem muita gente que adoece pelo abandono, tem muita gente que adoece porque está com ausência de afeto. E quando ela recebe o amor, ela recebe essa proteção, ela cura, né? Então o amor, ele tem um poder curativo. Então não estou dizendo que depressão não é doença, tá? Depressão sim é uma doença, sim, tá bom? Só que é uma doença que o amor entrando, ela sai. Entende? Mas que amor é esse? Entende? É sobre esse. Que amor é esse que precisa ser entendido? É principalmente o amor próprio. É principalmente o desapego. Porque a depressão é uma consequência principalmente de um apego, né? De uma dor, de um ressentimento. Certo? Aí a pessoa fala, hoje mesmo me deu vontade de desistir de tudo. Por quê? Porque a pessoa está ressentida, porque a pessoa está se sentindo injustiçada, porque a pessoa está sentindo que a vida não vale a pena. E quando você está amando ou se amando, você tem vontade de viver, né? É natural. Quando eu estou me amando, quando eu tenho amor no meu coração, eu tenho vontade de viver. A essência da vida é o amor, certo? O amor cura, assim como a falta do amor adoece. E é isso mesmo, tá? Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. É de um psiquiatra. Esse livro é magnífico. Quem ama não adoece. Vou postar ele nos stories do Insta. Quem ama não adoece. Ele é um pouquinho complexo de ler, porque ele é bastante teórico, né? Mas ele fala exatamente isso. É um psiquiatra, né? Muitos anos tratando a mente das pessoas, tratando as pessoas com doenças no físico. Gente, quer ver uma pessoa muito doente no físico, que desenvolve um monte de problema de saúde? Você pode ver que essa pessoa tem muitos ressentimentos, muitas mágoas, ou uma pessoa que agradou todo mundo a vida inteira, viveu para os outros. Entendeu? Então é uma pessoa que tem ausência do amor. Eu vou salvar a live, tá? Vocês pedem tanto, eu vou salvar. Então, a ausência do amor adoece e o amor cura, tá bom? Então, e se Deus é o amor, então é falta de Deus mesmo. Mas neste contexto, tá? Quando as pessoas falam que a depressão é falta de Deus, no sentido de falar que é falta de orar, é falta de ir pra igreja, isso é falta de conhecimento. Então, você acaba fazendo com que a pessoa sofra mais. Porque eu me lembro que quando eu estive depressiva, isso vale no casamento, doutora? Com certeza, com certeza. Eu me lembro que quando eu tive depressão, fiquei muitos anos deprimida,
E eu frequentava a igreja, eu nasci num berço evangélico, eu era muito temente a Deus, eu servia a Deus por prazer, eu ia pra igreja, eu cantava, eu seguia doutrinas muito rígidas, mas para mim as doutrinas nunca foram um peso, né? Doutrinas mesmo bem rígidas, né? O pessoal fala, se você era da congregação, não, era mais rígido ainda. E pra mim nunca foi um problema. E eu era depressiva, né? E uma vez eu ouvi, tá com falta de Deus, tá com demônio. Gente, aquilo me arrasou num tamanho que eu fiquei pior do que eu estava. Porque eu ficava procurando pecado em mim, dentro daquilo, de tudo aquilo que eu encontrava como regras, né? Ou seja, dentro de todas as doutrinas que eu aprendi, onde está o meu pecado? Eu ficava procurando para ver onde eu pequei, para ver se para me consertar, né? Até um sapato que eu achava que estava errado, que era a cor que Deus não gastava do sapato. O cabelo, não podia pentear o cabelo desse jeito, porque eu acho que desse jeito Deus não vai se agradar. A cor da roupa, né? E, gente, era coisa de louco, né? Então, assim, quando você fala que depressão é falta de Deus para uma pessoa que não tem entendimento nessa explicação que eu falei, você acaba de matar a pessoa, né? Porque ela vai entender Deus como uma religião ou seguir uma doutrina. Então, a falta de conhecimento faz com que a pessoa acabe de adoecer. Hoje, se alguém falar para mim, depressão é falta de Deus, hoje eu entendo, eu falo, realmente é. Mas não é Deus na religião, é Deus amor, né? Porque Deus é amor. Deus não proporciona amor. Deus não constrói um amor. Deus é amor. Isso aqui é uma taça. Entendeu? Então, por hoje é isso, tá bom? Aí, segunda-feira, nós estamos de volta com mais uma live. Gostaram da live? Compartilhem essa live. Faça chegar ao maior número de pessoas para que a gente ajude as pessoas. Eu tomo Rivotril todos. Não adianta ficar tomando Rivotril. Tomei Rivotril muitos anos. Tem que tratar da cabeça, tá bom? Tem que fazer terapia, tem que se cuidar, tem que entender o que está te adoecendo. Remédio de tarja preta, remédio antidepressivo, ele só vai amenizar os sintomas, tá? Mas o que realmente resolve é terapia. É você ter um conhecimento, é você olhar pra dentro, tá? Aí sim, você vai se conhecer e você vai entender que nada é problema dos outros, tudo é problema seu. E quando é problema nosso, é libertador. Porque você fala, se é problema meu, então eu sou capaz de resolver, não preciso ficar sofrendo. Tá, peraí, como que eu resolvo isso aqui? É mais ou menos isso, tá bom? E é isso, vou salvar a live aqui. E quem não tem o Instagram, eu vou salvar ela e vou jogar ela no YouTube, tá bom? O YouTube, os meus canais estão aí no perfil, tanto no TikTok quanto no Instagram. Tem um link, na página principal tem um link, tá bom? Clicou no link, você vai abrir uma página, tem o YouTube, tem o Instagram, tem os livros, o livro que eu tenho, tem os cursos, enfim, tá tudo aí. Tem o meu contato, o primeiro contato é o meu, quem quiser saber valor das minhas consultas, né? E o meu tipo de trabalho, eu faço atendimento online e presencial, é live de milhões, de trilhões, né? Já até aumentou, né? Os meus pacientes, os meus seguidores me colocaram um nome, psicóloga de milhões, e eu adorei. Live de milhões, psicóloga de milhões. Aí eu desenvolvi uma mentoria de milhões para desenvolver mulheres de milhões. Inclusive nós estamos com vagas abertas e a gente vai fazer esse lançamento aí em breve para você que é mulher, que quer entrar nessa mentoria. Pode entrar num grupo que também acho que já tá aí no link no perfil. Tem um grupo aí para você entrar, para você aguardar a inscrição. Vagas limitadas. Por quê? Porque eu quero ter uma turma pequena para que eu possa dar atenção, tá? Para que as pessoas tenham resultados. A única psicóloga que eu paro tudo para ouvir. Simone. Obrigada, Simone Luz. Você e sua família de milhões. Leandro tá sempre aqui também, né? Então é isso, tá bom, gente? Eu vou salvar aqui e depois vou jogar lá no YouTube também, tá? É isso, conhecimento liberta. Beijo pra vocês.